A número legal declara aberta a 23ª sessão ordinária da segunda Câmara. Submeto aos senhores conselheiros a ata da 22ª sessão. Se não houver objeção, vou dar por aprovado. Está aprovado. Se algum dos senhores conselheiros desejar fazer uso da palavra, consulto o doutor Rafael Demarque, muito digno representante do Ministério Público de Contas, sobre eventual interesse processual e alguns dos itens da nossa pauta de hoje. Excelência, o Ministério Público tem interesse em fazer sustentação oral no item 85 da Câmara de São José dos Campos. Ok, 85, Câmara de São José dos Campos. Anotado. Relato os itens estaduais ao meu cargo. Item 1 da pauta, exame contas anuais da Secretaria da Cultura, exercício de 2012, relatório disponibilizado do exame dos autos verificou a boa ordem dos atos de gestão, sem destaque para qualquer óbice afeto ao aspecto econômico-financeiro. Dotação autorizada para a Secretaria foi de 783 milhões, sendo que as despesas efetivamente liquidadas ficaram aquém do previsto orçamentariamente. Tais despesas foram realizadas em conformidade com as atribuições da Secretaria. Observe-se, porém, que grande parte dos recursos, 330 milhões, foi destinado às organizações sociais de cultura através da terceirização das atividades. Desse total, 328 milhões refere-se a contratos de gestão tratados em autos próprios. Com relação às falhas, o relatório foi inicialmente devidamente justificado. À vista dos exames individuais das unidades que compõem, manifestação convergente de ATJ, PFE e do Ministério Público de Contas, meu voto é no sentido da regularidade das contas com quitação do senhor secretário, senhores Andréa Matarazzo e Marcelo de Araújo, decorrendo liberação dos responsáveis por almoxarifado e adiantamento. Porque não foram detectadas falhas capazes de comprometer, o voto pela regularidade com a consequente quitação dos ordenadores de despesa e liberação dos responsáveis pelo almoxarifado. Ficam excetuados seus atos não apreciados por tribunal. Por fim, homologo as baixas patrimoniais e arquivamento no TC 12912, 15378 e 755. Que trata de cumprimento de ordem cronológica de pagamento. Com relação ao TC 10.716, determino que a próxima inspeção na Secretaria verifique o andamento do processo. Desse ciência de ter o teor dessa decisão por ofício ao titular da pasta, para que, à vista das imperfeições remanescentes, determine a implantação das necessárias medidas saneadoras. É o meu voto. Em discussão, votação aprovada. 2 a 7 em conjunto. Trata-se de contrato da Secretaria da Saúde, Santa Casa de Misericórdia de Assis, DR, convênio da Secretaria de Planejamento, prestação de conta da Fundação Casa. Os contratos examinados nos itens citados tiveram manifestação favorável dos órgãos da Casa, do PFE e do Ministério Público de Contas. Meu voto também é pela regularidade dos presentes atos aqui examinados, com as recomendações propostas. Em discussão, votação aprovado. Item 8. Trata-se de recurso interposto pela Unesp, que julgou o regular ato de admissão. Em preliminar, conhecido. No mérito, anoto que o cargo de técnico de informática já foi analisado por esse tribunal nos autos do TC 847, que examinaram tal contratação no exercício de 2007 e 2008, naquele inicialmente considerado ilegal pelos motivos aqui relatados, sendo, porém, a sentença reformada. Verifico que há muitos julgados nesse tribunal em processo de admissão que apresentam a mesma falha, tendo os mesmos sido aprovados após a juntada da justificativa. Meu voto acompanha a TJ e STG, voto pelo não provimento do recurso. Deixa eu ver aqui. Instrução unânime pelo provimento. Pelo provimento do recurso. Interposto, mantendo-se na íntegra a sentença combatida. Não. Não pode ser. Não. Mantendo-se as recomendações que foram feitas. Pelo provimento, portanto, do recurso.
Em discussão, votação, aprovado o voto do relator. Palavra ao conselheiro Robson Marinho. Senhor presidente, senhor conselheiro Sidney Beraldo, senhora procuradora da Fazenda do Estado, senhor procurador do Ministério Público de Contas, senhor secretário e diretor-geral, senhores funcionários, registro a presença do competente auditor, substituto de conselheiro. Item 9, contas do Tribunal de Justiça Militar relativas ao exercício de 2012. Instrução unânime pela regularidade, meu voto acompanha a instrução. Em discussão, votação aprovada. Em conjunto, 10 a 13. A instrução é unânime pela regularidade. O item 10 trata de termo de aditamento referente a contrato celebrado pela Sabesp com a SAENGE para serviços comuns de engenharia para manutenção e atendimento do crescimento vegetativo da rede no sistema de distribuição de água e coleta de esgotos. O item 11 é licitação e contrato, bem como a execução contratual celebrado pela Sabesp com SM7 Limitada para aquisição e instalação de reservatório. O item 12 trata de inexigibilidade de licitação e termo de credenciamento firmado pelo IANSP com o Hospital e Maternidade São José do ABC para a prestação de serviços de assistência à saúde. O item 13 é licitação, contrato, termos de aditamento e termos de recebimento definitivo celebrados pela DERSA com a Terracom para obras e serviços para a implantação do Centro de Convivência Paula Souza. Relatório previamente disponibilizado a vossas excelências. A instrução unânime é pela regularidade, o meu voto vai na mesma direção. Eu tomo conhecimento da prorrogação de garantia no caso do item 10, da execução contratual nos itens 11 e 12 e do termo de recebimento definitivo no item 13. Pela regularidade, são os meus votos. Em discussão, votação aprovada. Palavra ao conselheiro Sidney Beraldo, itens 14 a 20. Senhor presidente, Antônio Roque Citadini, senhor conselheiro, Dr. Robson Marinho, representante procuradora do Ministério Público, doutora Cristina Cavezali, do Ministério Público de Contas, Dr. Rafael Demarque Costa, Dr. Sérgio Rossi, nosso diretor, senhores funcionários, relato em conjunto os itens 14 a 16. Ok. O item 14 cuida de termo aditivo modificativo número 15, a contrato celebrado pelo DR e o consórcio em Engen Concremate AP, para gerenciamento e apoio técnico de Programa de Recuperação de Rodovias São Paulo. O referido termo teve por objeto a inclusão de serviços no montante de 5,02% e a prorrogação do prazo de execução em 6 meses. O item 15 trata de concorrência e decorrentes contratos e termo aditivo modificativo celebrado pelo DR e a SO Pontes de Engenharia Limitada, com vista à execução de obras e serviços de recuperação de estradas vicinais. O item 16 versa sobre contrato decorrente de pregão eletrônico celebrado entre o Centro Paula Souza e a Mito Toyo Sul-Americana Limitada para aquisição de durômetro e microdurômetro. Acompanha a instrução, favorável e voto pela regularidade da matéria. Em discussão, votação aprovada. O item 17 versa sobre o contrato precedido de concorrência celebrado pela FDE e a Felmopar Construções Limitada para restauro de prédio escolar. A instrução é desfavorável, meu voto caminha no mesmo sentido. A desclassificação embasada em preços unitários inexequíveis, não obstante, o critério de julgamento fosse o de menor preço global, acabou por alijar as duas melhores propostas. Ademais, não justificou a FDE a fixação de índices econômicos em patamares limítrofes aos autorizados pela jurisprudência desta Corte. Voto, assim, pela irregularidade da matéria. Em discussão, votação aprovada. Relato em conjunto, também os itens 18 a 20. Ok.
Os referidos itens tratam de comprovação de aplicação de recursos. O item 18, repassados pela Secretaria da Saúde a várias entidades para atividades relativas ao SUS. O item 19, pela Secretaria de Planejamento, DAD, a diversas prefeituras no âmbito do Programa de Atuação Especial em Municípios. E o item 20, pela CDHU, a Prefeitura de Campo Limpo Paulista para a construção de unidades habitacionais. Meu voto acompanha a instrução favorável no sentido da regularidade da matéria, com as recomendações assinaladas com relação ao item 19. Em discussão, votação aprovado. Encerrada a sessão estadual, com os agradecimentos à doutora Cristina Cavesali, representante da Procuradoria da Fazenda, passamos à sessão municipal. Relato o item 21 a 25 em conjunto. Análise contrato da Prefeitura de Rio Claro, objetivando estudos e implantação de concessão onerosa do serviço de transporte público urbano. Observa que a administração não prestigiou os princípios da economicidade, da publicidade, prejudicados pela ausência de prévio orçamento estimativo, falta de compatibilidade dos preços com o mercado, prejudicado a ausência de devida publicação do edital e retificações sem tempo hábil. Modalidade de licitação previa menor tarifa, mas se empregou a melhor técnica e preço, características não anunciadas no edital. Observo que a concessão do serviço, a ocorrência de aglutinação do objeto, critério de vista técnica se mostrou inadequado. Acompanho os órgãos da Casa e voto pela procedência da representação, pela irregularidade da licitação de todos os termos aqui examinados. Em discussão. Votação. Aprovado. 26. Franca e empresa Infratécnica Engenharia. A municipalidade não logrou êxito em justificar os apontamentos da ATJ, tendo em vista que a irregularidade quanto à ausência de comprovação de valores contratados. Também imprecisão no tocante ao memorial de cálculo. O meu voto é pela irregularidade da contratação, remetendo-se cópia de peças à Prefeitura e Câmara de Franca. Em discussão, votação aprovado. Agora, há um pedido de vista do conselheiro Sidney Beraldo, trata de contrato celebrado pela Prefeitura de Pirassununga e Verocheque. Antes de passar, relembro que proferi voto acompanhando a manifestação da Casa no sentido da irregularidade. Conselheiro revisor, tem a palavra. Senhor presidente, eu vou acompanhar o relator. Ok. Presidente. Ok. Encerrada a discussão, em votação, aprovado. 28, item da pauta. Mauá, empresa Imense Indústria e Comércio. A municipalidade não obteve êxito em justificar as falhas, restritividade nos autos, 13 empresas retiraram e só uma participou. Aglutinação em um único lote de itens diversos, permaneceu também a falha quanto à exigência de entrega de amostras. Por fim, restou a exigência de certidão emitida pela Fazenda de Mauá, que de interessado nada deviam a ela. Dentro do exposto, voto pela irregularidade da contratação, com cópias à Câmara e Prefeitura de Mauá. Em discussão, votação, aprovado. Agora, relatos em conjunto, os itens 29 a 37. Trata-se de contratos da Prefeitura de São José do Rio Preto, Porto Feliz, Rio Claro, SEMAI de São José do Rio Preto, SAI de Jacareí e convênios da Prefeitura de São José do Rio Preto, prestação de contas de São José do Rio Preto, Prefeitura de Estrela do Oeste. Os contratos aqui examinados tiveram manifestação favorável dos órgãos da Casa. Meu voto é também no sentido da regularidade, com as recomendações em cada um deles. Em discussão, votação aprovada. 38. Rubineia, referente ao exercício de 2012, apresentadas com falhas que comprometem atos praticados. Meu voto segue no sentido da emissão do parecer desfavorável. Descumprimento do artigo 42, Lei de Responsabilidade Fiscal, despesas com publicidade e propaganda, afrontado o artigo 73, inciso 6 da Lei Eleitoral, alterações salariais em afronto ao estabelecido pelas normas constitucionais, pela Lei Federal.
No tocante ao desrespeito ao parágrafo único do artigo 21 da Lei de Responsabilidade Fiscal, em termo que assiste razão à TJ, quando esclarece que a impossibilidade de identificar o ato que resultou no aumento do percentual de despesa pessoal, vez que a receita decorrente líquida de 2012 foi notadamente menor que nos meses anteriores. Além do julgamento desfavorável, recomendações e ressalva encontram-se na íntegra do voto. Em discussão, votação, aprovado. 39. As contas do Executivo de Guapiara, 2012, apresentadas com falhas apenas de ordem formal, sanadas, conjuntadas da defesa. Índices constitucionais foram todos atendidos. Meu voto é pela emissão do parecer favorável às contas, excetuam seus atos não apreciados por esse tribunal, recomendações e ressalva na íntegra do voto. Em discussão, votação, aprovado. 40. Contas do Executivo de Bragança Paulista 2012, fiscalização realizada pela UR de Campinas. O meu voto pela emissão do parecer favorável. Destaco que os índices constitucionais legais foram todos atendidos. As recomendações e ressalvas encontram-se consignadas na íntegra do voto. Em discussão, votação, aprovado. Agora, trata-se de embargos de declaração de Eliseu Jesus Eleutério, ex-presidente do consórcio intermunicipal de Alvilândia. Em preliminar, conquanto a parte seja legítima, a interposição do embargo ocorreu após o prazo de 5 dias, sendo, portanto, intempestivo. Acolho a manifestação do MPC e não conheço dos embargos. Em discussão, votação, aprovado. 42, recurso interposto por Hernani Camargo, Prefeitura de Itaporanga. Preliminarmente conhecido. No mérito, razões, documentos ofertados não trouxeram elementos novos hábeis de modificar a situação anterior. Como diz a STG, a contratação foi firmada em 23/5 e não existe justificativa para a concessão de 2 reajustes de preços em setembro e março. Nessas condições, acompanho a manifestação da Casa e voto pelo não provimento do recurso, mantendo-se a decisão. Em discussão, votação, aprovado. 43, recurso ordinário de Regente Feijó. Em preliminar, conhecido. No mérito, em que pesa as manifestações dos órgãos que opinaram no processo, entendo que o apelo comporta provimento. Apenas 11 admissões de professores, conforme anotado pela UR5, foram submetidos a regular processo seletivo, em que foram respeitados os princípios da legalidade, impessoalidade e moralidade. Como já manifestei em casos similares, não vejo irregularidade no fato da Prefeitura ter realizado contratações temporárias de professores de exercícios anteriores. Voto pelo provimento do recurso para fim de conceder os registros, cancelando-se a multa aplicada. Em discussão, votação, aprovado. Itens 44 a 62, conselheiro Robson Marinho. 44. Concorrência e contrato e termo de aditamento celebrados entre o SAI de São Carlos e a Reluz Química, objetivando a aquisição parcelada de polímero catiônico para auxílio do tratamento de esgoto. Relatório encaminhado com a manifestação dos órgãos técnicos. Passo ao voto. No que tange ao procedimento licitatório, os órgãos que oficiaram nestes autos não apontaram qualquer óbice que pudesse comprometê-lo, de sorte que nada impede a declaração de sua regularidade. Mesma sorte, contudo, não cabe ao contrato, vez que o item 14.1 do edital determinou como um dos requisitos para a assinatura daquele instrumento a prestação de uma caução na importância equivalente a 3% do valor total do contrato. Portanto, a assinatura do contrato sem a prévia garantia contratual descumpriu o item 14.1 do edital e ofendeu o princípio da vinculação ao instrumento convocatório. Portanto, filiando-me à assessoria técnica e à sua chefia, voto pela regularidade da concorrência e pela irregularidade do contrato e do termo aditivo. Em discussão, votação, aprovado. Se Vossa Excelência permitir, 45 e 46 da pauta em conjunto. Okay. A instrução é unânime pela regularidade. O item 45 trata de termos de aditamento, além da execução contratual, referentes a contrato firmado pela Prefeitura de Indaiatuba com FCBA Limitada para a construção do Boulevard em núcleo habitacional. O item 46 trata de aditamento referente a contrato firmado
pela Companhia de Desenvolvimento de Nova Odessa, com o consórcio Renova Codem, para a substituição de rede de distribuição de água por método não destrutivo. Como disse anteriormente, instrução pela regularidade em ambos os casos. Meus votos acompanham a instrução. Em discussão. Votação. Aprovado o voto relator. 47, licitação e contrato firmado entre a Sanasa de Campinas com a Gutierrez Empreendimentos, tendo por objeto a prestação de serviços de recomposição de vias públicas no município. A instrução mostra-se dividida. O relatório foi encaminhado, passo ao voto. O único óbice levantado na instrução processual refere-se à publicação do edital no jornal Correio Popular, o que, segundo a chefia de ATJ, não atende o prescrito no inciso 2º do artigo 7º do Decreto 14.218, de 30 de janeiro de 2003. Ocorre que esta Casa já proferiu entendimento no sentido de que o mencionado jornal pode ser considerado de grande circulação no Estado, a exemplo do decidido no TC 19.2403. Portanto, voto pela regularidade da licitação e do contrato. Em discussão. Votação. Aprovado. 48, retiro de pauta com retorno ao meu gabinete. É regimental. 49 e 50, instrução unânime pela irregularidade. O item 49 trata de licitação e contrato firmado pela Prefeitura de Jandira com Bradesco S.A. para a operação da folha de pagamento dos servidores, não tendo sido justificada a ausência de estudos e parâmetros para definição do valor mínimo fixado para a oferta. O item 50 trata de termo de aditamento referente a contrato firmado pela Prefeitura de Hortolândia e Cimoso Limitada para a execução de obras de infraestrutura urbana, sobre o qual incide o princípio da assessoriedade. Portanto, como disse, instrução pela irregularidade, meus votos acompanham a instrução. Em discussão. Votação. Aprovado. Agora, Excelência, são 51 e 52. 51 refere-se à prestação de conta do exercício de 2009, relativa a termo de parceria celebrado pela Prefeitura de Havaiandava com o Instituto Wanda Porto para a execução de programa de saúde da família e pronto atendimento, não tendo sido justificado o pagamento de taxa de administração e nem a ocorrência de saldo não aplicado. O item 52 refere-se à prestação de conta do exercício de 2007, relativa a termo de parceria celebrado pela Prefeitura de Tremembé com o Instituto Itaface para o desenvolvimento de atividades relacionadas à área da saúde, não tendo sido justificada a ausência de mecanismos de controle interno, principalmente no que se refere à avaliação de resultados. Portanto, eu voto pela irregularidade dessas prestações de contas, condenando as beneficiárias à restituição de valores nos montantes de 12 mil em números redondos e 2 milhões, respectivamente, com os acréscimos legais, sem embargo das recomendações constantes do item 51 e das multas em ambos os casos. São os meus votos. Em discussão. Votação. Aprovado. Agora, 53 e 54, cuido das contas apresentadas pela mesa das câmaras de Motuca e Casa Branca, exercício 2012. A instrução é unânime pela regularidade. Meus votos acompanham a instrução. Em discussão. Votação. Aprovado. Agora, contas apresentadas pela mesa da Câmara de Cerqueira César, relativo ao exercício de 2011. Relatório encaminhado previamente a vossas excelências. Eu passo, então, ao voto. A Câmara Municipal de Cerqueira César atendeu o limite estabelecido. Aqui, a única questão que diverge aqui, fundamentalmente, é o gasto com telefone, 44 mil. São 12 aparelhos de celular, 9 de vereadores e 3 de funcionários. Se nós dividirmos, dá R$ 307 por mês. Então, eu estou fazendo uma severa recomendação para o controle desses aparelhos, mas proponho o julgamento de regularidade das contas da Câmara Municipal. Em discussão. Votação. Aprovada. Agora, 56 e 57, senhor presidente, cuidam das contas apresentadas pelos prefeitos de Tambaú e de Ponta Linda, exercício de 2012. Atendidas as exigências de natureza legal e constitucional, voto pela emissão de parecer favorável à aprovação das presentes contas. Em discussão. Votação. Aprovada. Diferentemente, o 58 é contas do prefeito do município de Planalto, 2012. Encaminhei o relatório. Aqui houve excesso de gastos com pessoal, 54,59. Infringência ao artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal.
aumento do déficit orçamentário e financeiro. Portanto, com a instrução, eu proponho a emissão de parecer desfavorável às contas da Prefeitura de Planalto 2012. Em discussão, votação aprovada. Em conjunto, 59 a 61. O 59 trata de agravo interposto pela Prefeitura de Piracaia contra a decisão que aplicou multa à prefeita, permanecendo injustificada a reincidência no encaminhamento intempestivo de documentos a este tribunal. Os itens 60 e 61 cuidam de recursos ordinários, interpostos respectivamente. Os 60 pelo Serviço de Saúde de São Vicente, contra a decisão que julgou irregulares as contas do exercício 2008, permanecendo injustificadas a não contabilização do mapa de precatórios recebido e as divergências entre os dados orçamentários da entidade e os enviados ao DESP. 61 pela Prefeitura de Irapuru, contra a decisão que julgou irregular a licitação e contrato firmado com a RGM Limitada para reforma e adequação do prédio da Delegacia de Polícia, permanecendo não comprovada a realização de pesquisa de preços. Relatórios encaminhados. Em preliminar, eu conheço dos recursos. O senhor relator conhecida. E no mérito, nego-lhes provimento. Em discussão, votação aprovada. 62 é recurso ordinário interposto pelo ex-prefeito de Jaú ante respeitável sentença que negou registro a atos de admissão de pessoal por tempo determinado, precedidos de processos seletivos e praticados no exercício de 2009. Relatório encaminhado a vossas excelências. Em plenário, recurso em termos dele conheço. O senhor relator conhecido. No mérito, conforme apurou a auditoria, as admissões por tempo determinado, ora em exame, foram precedidas de processos seletivos devidamente formalizados, publicados, utilizando provas como critério de avaliação. Tal prática revela que o município observou o deliberado pelo egrégio plenário no TCA 15.248.04. Desnecessário ressaltar o excepcional interesse público envolvido nas contratações para o suprimento de carências do setor de educação. Impende observar também que os atos de admissão de pessoal por tempo determinado praticados no exercício 2010 no município de Jaú, portanto no ano seguinte, foram registrados conforme o determinado na sentença publicada no Diário Oficial de 30/2/12, exarada no TC 171/12, que também cuidava do suprimento de carências da educação. Noto, por fim, que no exercício de 2010, o município realizou um concurso público, edital 1/2010, para admissão de pessoal da educação e os atos de admissão foram analisados e julgados regulares. Encurto razões e voto pelo provimento do recurso. Em discussão, votação aprovada. Palavra ao conselheiro Sidney Beraldo. Senhor presidente, relato em conjunto os itens 63 e 64. O item 63 versa sobre o contrato precedido de pregão presencial celebrado pela Prefeitura de Araraquara e Jade AZ Comercial Alimentos Eireli para aquisição de produtos estocáveis. O item 64 trata de termos aditivos e contrato celebrado entre Serviço de Água e Esgoto de Sorocaba e a ECL Engenharia Construções Limitada. Acompanha a TJ, o Ministério Público de Contas, e vota pela regularidade da matéria. Em discussão, votação aprovada. O item 65, peço a retirada de pauta, está com retorno ao meu gabinete. Ok. Relato em conjunto também os itens 66 e 67. Trata-se de contrato precedido e tomada de preço celebrado pela Prefeitura de Valinhos e a Xerografia Copiadoras e Informática Limitada para locação de impressoras. Em exame também, representação formulada pela Original Brasil Importação Comércio de Serviço Informática Limitada. Acompanha a instrução desfavorável diante da ausência de demonstração da compatibilidade do valor contratado com os preços de mercado e da aceitação de equipamentos não integralmente compatíveis com o exigido no certame. Voto assim pela procedência parcial da representação e pela irregularidade da matéria. Em discussão, votação aprovada. Item 68, trata-se de 3 termos aditivos a contrato celebrado pela Prefeitura de Campo Limpo Paulista com o Mister Oil Distribuidora Limitada para aquisição parcelada de combustíveis.
A licitação e o contrato já foram julgados regulares e os aditivos em exame tiveram o objeto de prorrogar o ajuste por mais 12 meses e reajustar o preço do óleo diesel e editar os quantitativos, além de nova prorrogação de contrato. No caso, como não se tratava de prestação de serviço de natureza contínua, mas sim de fornecimento de bens, não poderia ser o ajuste prorrogado sucessivamente como foi. Ademais, foi superado o limite de 25% em descompasso com a lei de licitações. Em razão disso, voto pela irregularidade dos termos aditivos em exame com aplicação de multa de 200 UFESPs ao responsável. Em discussão, votação aprovada. O item 69 versa sobre concorrência, contrato e termos aditivos celebrados pela Prefeitura de Campo Limpo Paulista, com a construtora Tec Paulista Limitada, objetivando a construção de unidade escolar. Ainda que algumas das impropriedades apontadas possam ser afastadas, a alteração do projeto por meio de termo aditivo para incluir mais um pavimento implicou, como assinalado pela unidade de engenharia da TJ, em alteração do objeto contratado e de todas as estruturas projetadas. Restou, portanto, evidenciado que tanto o projeto básico como o projeto executivo foram falhos, inviabilizando, de outra parte, a comprovação da compatibilidade do preço ajustado com o mercado. Acompanho a instrução dos autos e voto pela irregularidade da licitação, do contrato e dos termos aditivos com aplicação de multa de 200 UFESPs. Em discussão, votação aprovada. O item 70 trata-se de contrato precedido de concorrência celebrado pela Prefeitura de Guarulhos e a Épura Engenharia e Construções Limitada, tendo por objeto a execução de obras de alargamento de calha e tratamento de margens do córrego, pavimentação asfálticas, guias, sarjetas e execução de galerias de águas pluviais e paisagismo das vias públicas. Também em exame o termo de apostilamento e o termo aditivo que acrescentou o objeto em 24,79%. A aglutinação de serviços díspares, aliada à vedação de participação de empresas em consórcio, o recolhimento antecipado da garantia de participação, a fixação de data única para a visita técnica sem justificativa e a vistoria obrigatória pelo responsável técnico da empresa revelaram-se em desacordo com a orientação jurisprudencial desta Corte. Acompanho a TJ e voto pela irregularidade da licitação, do contrato e do termo aditivo, com aplicação de multa de 200 UFESPs ao responsável. Conheço, por fim, o termo de apostilamento. Em discussão, votação aprovada. O item 71 versa sobre o contrato precedido de concorrência celebrado pela Prefeitura de Piracicaba com a Proeng Construtora e Comércio Limitada para a construção de teatro. A instrução é desfavorável em razão da ausência de comprovação da compatibilidade dos preços ajustados com os praticados no mercado e da vedação de somatória de atestados aliada à minuciosa relação dos serviços a serem comprovados. Acompanho a TJ e SDG e voto pela irregularidade da matéria com aplicação de multa de 300 UFESPs ao responsável. Em discussão, votação aprovada. Item 72, trata-se de termo de parceria precedido de concurso de projeto celebrado pela Prefeitura de Juquitiba com o Instituto Brasileiro de Defesa da Natureza para manter em funcionamento serviços de pronto-socorro e ambulatório do município. Em exame também 3 termos aditivos que prorrogaram o ajuste, tendo o último acrescido ainda recursos ao instrumento. A instrução unânime desfavorável diante da ausência de justificativa para a celebração de parceria e da incompatibilidade da finalidade da entidade com o objeto a ser executado. Acompanho a TJ e SDG e voto pela irregularidade da matéria com aplicação de multa de 200 UFESPs. Em discussão, votação aprovada. O item 73 trata de contrato precedido de pregão presencial, celebrado pela Prefeitura de Catanduva e a MB Comércio Combustíveis Limitada para fornecimento de combustíveis.
A instrução é desfavorável em razão da aglutinação indevida de fornecimento de combustíveis com serviços gratuitos de lavagem e de troca de óleo e filtro dos veículos. Diferentemente de caso semelhante que apreciei, envolvendo as mesmas partes e no qual relevei a impropriedade em virtude da razoável competitividade em face da participação de 4 licitantes. Na hipótese examinada, apenas se fez presente uma proponente, tendo em vista que pelo menos uma empresa impugnante do edital deixou de participar da licitação, voto pela irregularidade da matéria com aplicação de multa de 200 UFESPs ao responsável. Em discussão, votação aprovada. Agora em conjunto, senhor presidente, item 74 a 77. Em exame, contratos precedidos de pregão eletrônico, tendo por objeto a aquisição de máquinas e equipamentos para a Secretaria Municipal de Transportes e Serviços Rurais, celebrados pela Prefeitura de Itapeva, e a Shark Máquinas para Construções Limitadas, lote 1 e 2, Randon S.A. Implementos e Participação, lote 3, Conrad Comércio e Caminhões Limitadas, lote 4 e Soma Comércio de Equipamentos Limitada, lote 5. O orçamento apresentado não trouxe a indicação de fonte, tendo a Prefeitura informado em sua defesa que foram considerados os preços de pregão realizado 1 ano e meio antes do certame em análise. Acresce a isso a exigência com relação aos itens do lote 1, 2, 3 e 5 de que os bens fossem de fabricação nacional, em desacordo com a deliberação desta Corte. Diante do exposto, voto pela irregularidade da matéria e aplicação de multa individual aos responsáveis de 200 UFESPs. Em discussão, votação aprovada. Item 78. Em exame, contrato celebrado com dispensa de licitação, fundada no inciso 4º e 13 do artigo 24 da Lei de Licitações, entre a Prefeitura de Bebedouro e o Instituto Educacional Carvalho, para implementação de programa de qualificação profissional de iniciativa do Ministério de Trabalho e Emprego, com contrapartida municipal. A instrução é desfavorável diante da precariedade da justificativa para a dispensa de licitação com base na emergência, da ausência de pesquisa prévia de preços a demonstrar a compatibilidade com os valores de mercado e da falta de comprovação da reputação ética profissional da entidade contratada. Voto, pois, pela irregularidade da matéria. Em discussão, votação aprovada. O item 79 em exame, contrato decorrente de pregão presencial, celebrado pela Prefeitura de São Bernardo do Campo com Lara Central de Tratamento de Resíduos Limitada, para destinação final de resíduos sólidos domiciliares. A instrução é desfavorável. O orçamento elaborado em pesquisa de preços junto a 8 prefeituras, 6 das quais com ajustes celebrados com a própria contratada, não se prestou a comprovar a compatibilidade dos preços praticados com o mercado, que exigia, no caso, a elaboração de planilhas com a composição de seus custos unitários nos termos do artigo 7, inciso 2, parágrafo 2 da Lei 8666. Voto assim pela irregularidade da matéria, com aplicação de multa ao responsável de 500 UFESPs, já que o contrato é de acima de 17 bilhões. Em discussão, votação aprovada. Item 80, trata-se de contrato precedido de pregão presencial celebrado pela Prefeitura de Embu-Guaçu e a JTP Transporte, Serviço Gerenciamento e Recursos Humanos Limitada para transporte escolar. Vários foram os desacertos constatados, a falta de definição do objeto, a impossibilitar a elaboração de cálculo do valor estimado do orçamento básico e da contratação, a exigência de apresentação de certidão de regularidade de débitos imobiliários e a inabilitação de 2 interessadas no momento da visita técnica. Acompanho a instrução dos autos e voto pela irregularidade da matéria com aplicação de 500 UFESPs de multa ao responsável. Em discussão. Contrato também no valor de 34 milhões. Em discussão, votação aprovada. Item 81, versa sobre o contrato celebrado com dispensa de licitação, fundada no artigo 24, inciso 8º da Lei de Licitações, pela Prefeitura de Osasco,
com o Instituto Curitiba de Informática para a manutenção do sistema aplicativo de gestão educacional no projeto de modernização da educação municipal. Acompanha a instrução desfavorável, no sentido de que não restou configurado o desenvolvimento institucional, uma vez que o objeto contratado trata de manutenção de software, reproduzindo a dispensa de licitação e impropriedade já apontada em precedente desta Corte. Voto, assim, pela irregularidade da matéria, com aplicação de multa de 1.000 UFESPs, já que esse contrato é de 43 milhões e ainda dispensa de licitação. Em discussão, votação aprovada. Penso que o caso aqui de encaminhar isso para o Ministério Público. De acordo. Este contrato. Ok, então. Acrescido o encaminhamento ao Ministério Público. Relato em conjunto os itens 82 e 83 referidos. Os referidos itens trata de comprovação de aplicação de recursos públicos. O item 82, repassados pela Prefeitura de São Bernardo do Campo, a várias entidades para a cooperação mútua da manutenção e ampliação e melhoria do ensino. O item 83, Prefeitura de Cesário Lange, a beneficência hospitalar de Cesário Lange para a prestação de serviços médicos hospitalares. Acompanha a instrução favorável e voto no sentido da regularidade da matéria. Em discussão, votação aprovada. O item 84 trata-se das contas da Câmara Municipal de Iporanga, relativas ao exercício de 2012. As principais questões referentes ao aspecto econômico e financeiro, sobre a ótica constitucional e lei de responsabilidade fiscal, estão em boa ordem. Voto pela regularidade da conta, com as ressalvas e recomendações assinaladas no corpo dos respectivos votos. O item 85... Não, antes do 84, em discussão, votação, aprovado, voto do relator. O item 85 agora. O item 85 trata-se das contas da Câmara Municipal de São José dos Campos, relativas ao exercício 2002, a instrução dividida, Ministério Público pela desaprovação, demais pela aprovação, pedido de sustentação oral, Ministério Público. Doutor Rafael Demar, que tem a palavra. Senhor presidente, senhor conselheiro relator, senhor conselheiro Robson Marinho, questão aqui na Câmara de São José dos Campos, o procurador atuante no feito, doutor Tiago Pinheiro Lima, pediu a irregularidade das contas por 3 motivos. O primeiro era o volume excessivo e desarrazoado das cópias reprográficas, que a fiscalização trouxe aqui quase 4 milhões de cópias tiradas, cerca de 16 mil cópias por dia útil de trabalho da Câmara. O pagamento de gratificação em sessões da Câmara, que foi paga a 324 servidores, enquanto que havia apenas 307 servidores ocupando cargos, mas principalmente a questão do quadro de pessoal da Câmara de São José dos Campos. O que chama atenção aqui é o tamanho da disparidade entre o número de cargos efetivos e comissionados. São 123 cargos efetivos para 392 cargos em comissão, totalizando 515 cargos na Câmara de São José dos Campos. E ainda também a questão que 52 desses servidores são cedidos ao Executivo, sem ônus para o Legislativo. Então, temos esse inchaço aí no quadro de pessoal, com essa tamanha disparidade. Ainda que haja notícia aqui do gestor da Câmara, que em 2013 iniciou um trabalho de reestruturação, estudos a respeito, a questão é que em 2012 essa irregularidade permanecia. Esse é o motivo que o Ministério Público chama atenção para pedir a irregularidade dessas contas. E caso não se entenda isso, ao menos que se remeta ao Ministério Público Estadual para que adote providências quanto à inconstitucionalidade da existência desses cargos. Esse é o parecer do Ministério Público, Excelência. Palavra o conselheiro Sidney Beraldo. Senhor presidente, agradeço a manifestação do procurador, doutor Rafael. Preocupações que tenho tido permanentemente em todas as análises das contas. Nós verificamos que os três apontamentos feitos pelo Ministério Público, a questão
do gasto com cópias reprográficas, entendo que as medidas corretivas foram tomadas na defesa, a Câmara já esclarece. Com relação à questão dos funcionários, realmente reconhecemos que o número de servidores à disposição e os cargos em comissão são bastante altos, né? O total de servidores da Câmara, entre servidores efetivos e comissionados, soma-se em 515 funcionários, sendo 392 comissionados. Mas nós observamos aqui que houve uma redução, né, dos últimos anos do número nas nomeações dos comissionados, né? Os cargos realmente são de 392, mas providos nós temos 229. Houve já uma redução, temos 123 cargos em comissão vagos, né? Então, eu penso que cabe aí o campo de severas recomendações para a observação do atendimento da redução desse número de cargos, que seja compatível com o tamanho do município e também compatível em relação ao número de funcionários efetivos. Então, eu caminho meu voto no sentido de favorável, com as recomendações já assinaladas no corpo do voto, no sentido de atender às preocupações do Ministério Público de Contas. Em discussão, votação, aprovado. Agora, item 86, trago para exame as contas da Prefeitura de Nipoã, exercício 2012. Meu voto acompanha a instrução desfavorável, não obstante o excesso de arrecadação dos resultados orçamentário e financeiro foram deficitários e a dívida de curto prazo aumentou em 234%. Com relação ao ensino, a Prefeitura aplicou apenas 24,68% com relação ao Fundeb, 52,64% na remuneração dos profissionais do magistério, 94,09% do total de recursos recebidos. Superou os limites gastos com pessoal, desrespeitou o artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal e deixou de depositar o montante devido em precatórios. Eu voto, assim, pela emissão de parecer desfavorável às contas, com as ressalvas e advertências assinaladas no corpo dos respectivos votos. E a determinação de imediata expedição de ofício ao Ministério Público. Apenas aqui aproveitando aqui, senhor presidente, senhor conselheiro, uma observação que eu tive a oportunidade de, na sessão passada, tratar de um assunto da preocupação que cada vez mais nós temos que ter aqui nesse tribunal, e já sei que caminhamos nesse sentido, a preocupação com relação à qualidade dos gastos, né? Aqui temos uma conta de Nipoã que não aplicou os 25% e também do Fundeb. E eu tive a oportunidade de fazer uma reflexão. A função nossa aqui é cumprir a lei, né? E nós estamos aqui e vamos trabalhar nesse sentido. Mas também acho que existe um espaço para que possamos fazer uma reflexão, né? Apenas para subsidiar um debate, né? Principalmente se tratando de gasto de recursos públicos e a sua relação com a qualidade dos gastos. Até para reforçar aquilo que disse, da preocupação apenas com o aumento de investimentos, se isso vai impactar ou não na educação, eu fiz aqui um levantamento dos 10 campeões em receita per capita de aplicação no ensino. Por ser municípios que têm uma arrecadação bastante superior à média do Estado, relacionei aqui os 10 maiores municípios. E é interessante, e aí esta é a pergunta e a reflexão, que entre os 10 municípios, nenhum estão entre os melhores do IDEB. E levantei também aqui uma relação dos 10 melhores IDEBs, né, os 10 resultados, não só de primeira a quarta série, mas também de oitava a série, né? E
a média de investimento dos 10 melhores IDEBs. E olha que a diferença é grande, porque os piores ficam por volta de nota 4. E o maior, por exemplo, que é o município de Itaiaçu, a nota é 8,2. E os 10 maiores ficam todos acima de 7. A meta estabelecida pelo MEC é 6 em 2022. Esses municípios já têm 7 em 2012, aliás, em 11. Né? E nenhum município se destaca aqui com grandes investimentos. Aliás, dos 10 melhores, 4 estão na média dos investimentos, que é R$ 4.700, e 2 deles estão abaixo da média. Então, apenas para a reflexão, e é lógico que aqui não tem nenhuma intenção, através desses exemplos, de validar cientificamente, não é que não existe essa relação entre o aumento do investimento, mas por estes números deixa claro que nem sempre o aumento desse investimento provoca impacto na melhora do IDEB, do resultado da educação. Aí nós estamos falando de qualidade de gasto. Em discussão, o voto, senhor relator. Eu só pediria que, se fosse possível, Vossa Excelência socializasse essas tabelas aí para que nós pudéssemos ter acesso também, principalmente o gabinete em frente de Vossa Excelência. Perfeitamente. Que essa tabela aí achei interessante. Encerrada a discussão, em votação, aprovado o voto do relator. Continua, Vossa Excelência, com a palavra. Item 87, cuida das contas da Prefeitura de Piracaia, referente ao exercício 2012. Muito embora tenha sido apurado o excesso de arrecadação, os resultados orçamentário e financeiro foram deficitários e o estoque de restos a pagar aumentou 185%. Foi descumprido, ademais, pela Prefeitura o disposto no artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Quanto ao IDEB, no período 2009-2011, foi apurado também a regressão no que diz respeito à 8ª série. Diante disso, acompanha a instrução dos autos e voto pela emissão de parecer desfavorável, com as recomendações e advertências assinaladas no corpo do voto e determinação de imediata expedição de ofício ao Ministério Público do Estado. Em discussão, votação aprovada. Item 88 trata de recurso ordinário interposto por Marco Antônio Martins Bastos, prefeito de Reginópolis, em face da parte da decisão que julgou irregular o termo de rescisão do contrato celebrado com Prêmio Construtora Serviços Especializados Limitada, multando-lhe em 200 UFESPs. Em preliminar, recurso tempestivo, voto pelo conhecimento. O relator conhecido. No mérito, a rescisão amigável do contrato fundou-se em aspectos de conveniência administrativa, tendo o recorrente alegado que, recém-possado do chefe do Executivo, verificou a desnecessidade de se continuar com o ajuste, pois os serviços contratados poderiam ser realizados diretamente por servidores técnicos da Prefeitura. Ainda que a rescisão não tenha sido formalmente precedida de autorização escrita, a subscrição do termo pela autoridade competente, aliada à falta de comprovação de qualquer prejuízo ao erário, permite o relevamento da impropriedade. Diante do exposto, voto pelo provimento do recurso para o fim de conhecer o termo de rescisão do contrato em questão, com o cancelamento da multa aplicada ao recorrente, mantida quanto ao mais a decisão impugnada. Em discussão, votação aprovada. O item 89 trata de recurso ordinário interposto pela Prefeitura de Alumínio em face à sentença que aplicou multa de 500 UFESPs ao prefeito à época por não ter se informado as providências adotadas diante do julgamento desfavorável da matéria. Em preliminar, o recurso é tempestivo e, não obstante o caráter personalíssimo da multa aplicada, foi interposto pela Prefeitura quando o apenado ainda se encontrava no exercício do mandato, razão pelo qual voto pelo seu conhecimento. O senhor relator conhecido. No mérito, muito embora as razões ofertadas pela recorrente não tenha descaracterizado a inércia apontada ao responsável, entendo que o valor da multa possa ser reduzido. Voto pelo provimento parcial do recurso, somente para fim de reduzir a multa de 500 para 300 UFESPs. Em discussão, votação aprovada.
O item 90 versa sobre recurso ordinário interposto por João Afonso Soles, ex-prefeito de Bragança Paulista, em face da decisão que julgou irregulares o termo aditivo e o termo de rescisão do contrato celebrado pela Prefeitura com a Engernet Construção e Tecnologia Limitada, condenando-o a devolução de R$ 46.339,81 e aplicou multa de 500 UFESPs. Em preliminar, recurso tempestivo, voto pelo conhecimento. O relator conhecido. No mérito, ainda que as razões articuladas pelo recorrente não se prestem à revisão de juízo de irregularidade da matéria, entendo que, diante da sua condenação, a devolução da importância tida como lesiva ao erário, parece-me excessiva a aplicação também de multa. Voto assim pelo provimento parcial do recurso, tão somente para o fim de ser excluída a multa aplicada ao recorrente, mantida no mais a decisão impugnada. Em discussão, votação aprovada. O item 91 trata de recurso ordinário formulado pelo prefeito Roberto Pereira Peixoto, ex-prefeito de Taubaté, contra a decisão que julgou irregular a licitação, o contrato e os termos aditivos celebrados pela Prefeitura com a Prius Engenharia Elétrica Limitada para a implantação da rede elétrica e lógica de várias unidades de saúde e aplicou-lhe a multa de 500 UFESPs. Em preliminar, recurso tempestivo, voto pelo conhecimento. O senhor relator conhecido. No mérito, ainda que as razões recursais não se mostram suficientes à modificação do juízo de irregularidade da matéria, entendo que, diante dos valores do contrato e do aditamento, possa a multa aplicada ao recorrente ter seu valor reduzido. Voto assim pelo provimento parcial do apelo, somente para reduzir a multa aplicada de 500 para 200 UFESPs. Em discussão, votação aprovada. Item 92 trata de recurso ordinário interposto por Toshio Toyota, ex-prefeito de Novo Horizonte, contra a decisão que julgou irregulares a licitação, contrato e termo aditivo celebrados pela Prefeitura e a Scanvias Construções e Empreendimentos Limitada para serviço de recapeamento asfáltico e aplicou multa de 200 UFESPs. Em preliminar, recurso tempestivo, voto pelo conhecimento. O senhor relator conhecido. No mérito, as razões apresentadas não afastaram o fundamento da decisão recorrida. Voto, portanto, pelo desprovimento do apelo. Em discussão, votação aprovada. O item 93, trata-se de recurso ordinário interposto pelo município de Andradina contra a decisão que julgou irregulares 9 contratações por tempo determinado, sendo 4 auxiliares de cirurgião dentista, 1 auxiliar de enfermagem, 4 enfermeiros e aplicou multa de 200 UFESPs. Em preliminar, recurso tempestivo, voto pelo conhecimento. O senhor relator conhecido. No mérito, os motivos apresentados pela recorrente justificam o procedimento adotado pelo município. Os serviços eram realizados pela Associação Municipal de Apoio às Pessoas com Diabetes de Andradina, cujo término de vigência estava previsto para 31/11/2010. O Ministério Público do Trabalho questionou a terceirização da saúde, tendo o município assinado um termo de ajustamento de conduta, comprometendo-se a realizar e concluir até 31/3/2011 concurso público para profissionais da saúde, com data limite fixadas em 31/5/2011. Diante desse quadro, considerando que foram realizadas apenas 9 contratações, que duraram 5 meses, entendo que a irregularidade apontada possa ser excepcionalmente relevada. Voto assim pelo provimento do recurso para o fim de serem julgados regulares os atos de admissão efetuados com o seu consequente registro e cancelada a multa aplicada ao responsável. Em discussão, votação aprovada. O item 94 versa sobre recurso ordinário interposto pelo município de Araçoiaba da Serra, em face de decisão que julgou irregulares 6 contratações por tempo determinado de agentes da saúde e aplicou multa de 200 UFESPs ao responsável. Em preliminar, recurso tempestivo, voto pelo conhecimento. O senhor relator conhecido. No mérito em que pesa a irregularidade das contratações realizadas, considerando o pequeno número de contratações e sua curta duração, entendo possa ser a multa excluída. Voto assim pelo provimento parcial do recurso, tão somente a fim de ser cancelada a multa imposta ao recorrente. Em discussão, votação aprovada.
Não há mais processo na pauta. Consulto o Dr. Rafael Demarque, representante do Ministério Público de Contas, sobre eventual interesse processual em algum dos itens da nossa pauta de hoje. Excelência, o Ministério Público de Contas não tem interesse em vista específica. Ok. Está encerrada a sessão. Boa tarde.